Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Uma das maiores tragédias da sociedade atual é a confusão, a mistura, a promiscuidade entre os sexos, que foi uma das causas principais para o desenvolvimento, na teoria, da ideologia de gênero. Antes de tratar desse tema tão importante e dar-lhes a ferramenta necessária para compreender essa questão e algumas pistas sobre como combater esse erro do mundo de hoje, eu gostaria de trazer aqui a devida contextualização. Essa nossa reflexão, ela nasce dessa notícia que saiu em muitos canais e sites de informação na internet, dentre os quais esse do próprio Vaticano, Vatican News, que noticiou que Francisco disse que o perigo mais feio é a ideologia de gênero que anula as diferenças. É muito significativo o que ele vai afirmar em um encontro onde se vai falar sobre homem e mulher como imagem de Deus, sobre antropologia das vocações. Antes de começar a conferência preparada sobre esse tema, ele faz de improviso a seguinte afirmação que lerei na íntegra. Ele diz assim: gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que haja este encontro. Este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim de nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. Então, isto foi o que ele disse, e é muito importante observar duas coisas. Primeiramente, parece que ele aponta para uma possível encíclica, futura encíclica, um documento sobre essa matéria da ideologia de gênero. Porque para estudar o assunto, não é para decoração, e sim para possivelmente fazer uma diretriz, um documento sobre o assunto. O que é interessante porque consta, enfim, uma pauta conservadora no elenco das encíclicas e documentos de Francisco, que até então consta apenas coisas típicas do esquerdismo mais fajuto e progressista que existe, incluindo a ideia do aquecimento global, problemas climáticos de origem humana ou antrópica, a ideia da fraternidade universal, fomentando indiferença religiosa, a ideia de cunho maçônico, ideia também da comunhão para pessoas em situação irregular, divorciados, recasados, como se diz. Então, todas essas pautas progressistas vão ser acompanhadas, aparentemente, de uma um tanto conservadora. Isso é digno de nota. E uma segunda coisa, porém, é que uma certeza nós temos: não se chegará na raiz do problema, e até mesmo no contexto desse diagnóstico correto que Francisco faz sobre a ideologia de gênero, está presente já alguma coisa do que é a causa da ideologia de gênero, que é o quê? O título desse nosso vídeo, a promiscuidade, a caótica promiscuidade que existe na sociedade moderna entre os sexos. Isto é, a ideologia de gênero vem dizer, existe o sexo biológico, homem e mulher, isso nós não vamos negar, é um dado biológico, porém, o gênero se constrói, existe uma diversidade de gênero que se constrói na sociedade. E assim você tem todas aquelas letrinhas descrevendo vários tipos de sodomia, androgenia, enfim. Tá? Tem ali, aquelas letrinhas. E para eles isso é a diversidade. Compreendem? Para esses hereges da ideologia de gênero. Porém, eles só chegaram a essa concepção deturpada de gênero e de diversidade porque eles apregoam, tem como uma premissa a igualdade entre os sexos. A promiscuidade ou indiferença
entre os sexos. Quando ser homem ou mulher, tanto faz. Isso não vai definir um gênero. Isso não vai definir um papel social, uma finalidade específica. Não é um tipo definido. Não é. Existe uma igualdade. Homem e mulher têm essas diferenças biológicas, mas isso não implica em diferenças sociais, em diferenças aplicáveis na prática. E onde é que nasce esse erro? Que dá nessa desgraça da ideologia de gênero, nasce com uma noção condenada em uma encíclica papal chamada Divini Ilius Magistri. Aqui está a encíclica do Papa Pio XI, onde se denunciam vários erros. Eu nomearei aqui os 3 principais. Denuncia-se o naturalismo pedagógico, que exclui a noção de pecado original, e a necessidade da educação cristã, educação sobrenatural. Então, fala-se apenas de educar para, digamos, como se diz hoje em dia, para um mercado de trabalho, para ser um cidadão aqui da Terra, mas não para Deus e para a vida eterna. Então é uma educação horizontal, meramente não vertical. Uma exclusão da educação religiosa, educação católica. Esse é o naturalismo pedagógico que o Papa principalmente combate nessa encíclica aqui. Eu recomendo a todos a leitura integral desse documento. É muito importante, principalmente para os pais de família, conhecer muito bem esse documento, e quando nós tivermos oportunidade, assim que tivermos uma oportunidade como agora, por exemplo, estaremos trazendo aqui tópicos muito pautado nesse documento aí. Bem, além desse erro tem a educação sexual, que exclui da educação o pudor, devido ao tratar-se de uma matéria delicadíssima como essa, né? Então, que era uma matéria, digamos, de caso a caso, né? Casuística individual, de orientação dos pais e dos mestres e dos sacerdotes, não é? Ao jovem, e aqui se torna uma matéria de currículo, não é? Uma coisa absurda, uma coisa obscena. Então, exclui da educação um outro pilar muito importante, que é o pudor, a pureza. Se você acompanhou, eu compartilhei com vocês os textos, a epístola para o 3º domingo da Quaresma, e você lê lá que São Paulo diz: há coisas que entre vós não se deve nem nomear. Isso quer dizer coisas contra a pureza, não é? Certas coisas não se falam, o cristão não pode falar de certas coisas publicamente, ficar falando dessas coisas indiscriminadamente. E se for falar, como orientam os papas antigos, católicos, é com toda a delicadeza e de uma maneira genérica e não entrando aí nos mínimos detalhes. Sempre é assim, está certo? Muito bem. Então, esse é um outro problema, mas tem o terceiro, e esse é o nosso ponto aqui, que é a coeducação. Ou seja, supondo a igualdade e promiscuidade, mistura, na sociedade, na escola, de meninos e meninas, moças e moços, ou moças e rapazes, na sociedade, homem e mulher, essa mistura deles indiscriminada. Então, se diz que devem receber uma mesma formação, um mesmo papel, o mesmo currículo. Está bem? Então, essa ideia, veja, ela supõe a igualdade, indiferença do sexo. Então, a partir do momento que eu digo, tanto faz se é homem ou mulher, tanto faz, é a mesma educação, então daí para a ideologia de gênero é um pulo. E é isso que a nossa sociedade sente hoje em dia. Então, por que tem a ideologia de gênero? Porque se perdeu a percepção da necessidade de uma diversidade real na educação dos meninos e das meninas. Se mistura todo mundo para o dano dessas pobres almas juvenis,
certo? E infantis juvenis. E se dá uma formação igualitária, como se não tivessem diferenças. E aí, que surpresa que eles não enxerguem essas diferenças e vão achar diferenças que não existem, que vêm da maluquice e da perversidade humana. Não é? Então, a diferença que Deus colocou, Deus estabeleceu, eles negam, são induzidos a negar, já desde os bancos da escola, e as diferenças que não existem, que são frutos, uma criação humana, um delírio da loucura de alguns, e isso acaba se tornando bandeira. Compreendem, então, como é que se chegou nisso, nesse patamar de decadência moral? Chegou-se a começos do século passado, quando se apregoou essa promiscuidade dos sexos, negação da diversidade entre os sexos. E as consequências são incalculáveis. Eu já vou dizer para vocês quais são as consequências, mas eu vou dizer para vocês, emprestando as palavras do próprio Papa Pio XI nesse documento, quando ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim, ele coloca na mesma lista do naturalismo pedagógico e da educação sexual, ele coloca a coeducação. Poucas pessoas falam sobre isso, graças a Deus, aprendi sobre isso, meus amigos, mesmo tendo lido o documento, mas me foi chamada a atenção sobre isso por um amigo nosso, que ia às missas do Seminário São José, nos ajudou muito a entender essas coisas e chamou a nossa atenção para esse problema. Também para o problema da educação física, muito explorado pela maçonaria, naqueles idos, naqueles tempos. Então, que tem em vista esse conceito de igualitarismo entre os sexos, que é um conceito contra o que foi determinado por Deus. E aqui, vamos lá, ao que disse, então, nesse documento, o Papa Pio XI. Ele afirma: de modo semelhante, errôneo e pernicioso à educação cristã é o chamado método da coeducação, baseado também, para muitos, no naturalismo negador do pecado original, e ainda para todos os defensores deste método, sobre uma deplorável confusão de ideias que confunde a legítima convivência humana com a promiscuidade e igualdade niveladora. O Criador ordenou e dispôs a convivência perfeita dos dois sexos somente na unidade do matrimônio e gradualmente distinta na família e na sociedade. Além disso, não há na própria natureza, que os faz diversos no organismo, nas inclinações e nas aptidões, nenhum argumento donde se deduza que possa ou deva haver promiscuidade e muito menos igualdade na formação dos dois sexos. Estes, segundo os admiráveis desígnios do Criador, são destinados a completar-se mutuamente na família e na sociedade, precisamente pela sua diversidade, a qual, portanto, deve ser mantida e favorecida na formação educativa, com a necessária distinção e correspondente separação, proporcionada às diversas idades e circunstâncias. Apliquem-se estes princípios no tempo e lugar oportunos, segundo as normas da prudência cristã, em todas as escolas, nomeadamente do período mais delicado e decisivo da formação, qual é o da adolescência, e nos exercícios ginásticos e desportivos, com particular preferência à modéstia cristã na juventude feminina, a qual fica muito mal toda a exibição e publicidade. Recordando as tremendas palavras do Divino Mestre: ai do mundo, por causa dos escândalos. Exortamos vivamente a vossa solicitude e vigilância, veneráveis irmãos. Ele está se dirigindo aos bispos do mundo todo, sobre estes perniciosíssimos erros que largamente se vão difundindo entre o povo cristão com imenso dano da juventude. Então, isso que o Papa disse hoje tem que ser o nosso guia. Isso, infelizmente, não é dito, jamais será dito, jamais será aplicado, infelizmente,
por Francisco, que justamente faz essa promiscuidade, promove, vamos aqui misturar homens e mulheres, indistintamente, vamos sentir, diz para os padres, vamos sentir o cheiro das ovelhas, não é? E não importa que sejam homens e mulheres, vamos cheirar todo mundo. E nesse cheirar indistintamente, nessa proximidade indiscreta, indeterminada com as ovelhas, quantos escândalos que surgem. Não é verdade? Cadê aquela gravidade do sacerdote, aquela distância que ele deve ter, por uma questão mesmo de castidade, do rebanho e particularmente das moças, não é? Isso tudo desapareceu com o Concílio Vaticano II. E Francisco é uma dessas pessoas, infelizmente, dessa geração. E uma coisa que havia nos colégios católicos, que ele e os seus ajudaram a destruir, com certeza, foi haver separação entre os sexos, quer dizer, havia colégios de freiras para a educação das moças e havia colégios para a educação dos rapazes, inclusive os seminários prestavam um grande serviço nesse sentido. Então, por exemplo, aqui perto nós tínhamos o seminário de Corupá, na época tinha muita gente lá, e alguns eles completavam o seminário, outros faziam apenas até os primeiros anos do seminário menor, que seria o ensino médio hoje em dia, e tinham uma formação excelente, e se quisessem poderiam continuar para o sacerdócio, ou então seguir uma profissão no século. Mas recebeu uma formação, e ali não havia essa mistura, principalmente nesses tempos tão delicados. Então, as pessoas iam para a escola para estudar e recebiam uma educação proporcional ao seu sexo. É a finalidade e o papel que vai ocupar na sociedade. E assim, moços e moças, meninos e meninas, completavam-se depois quando formados e feitos homens e mulheres na sociedade, de uma maneira realmente ordenada. E a convivência que havia, a convivência perfeita que existia, era no matrimônio. Então, a sua amiga, o seu amigo, a amiga do homem é a sua esposa, certo? O amigo da mulher é o seu marido. E é isso. Sem intimidade, sem essa promiscuidade, realmente, essa mistura com outros. Porque a perfeita convivência, como disse o Papa ali, é entre pessoas casadas. E só. Não é? Então, homem é amigo de outros homens. Faz negócios com homens. E mulheres, a mesma coisa. Não é? E os assuntos divergem, porque são inclinações, aptidões diferenciadas. Para um fim diferenciado. Um organismo feito para um fim diferenciado. O do homem e o da mulher. Então, é muito natural, por exemplo, havendo missa tridentina por aqui, que as mulheres vão lá falar sobre a educação das crianças, sobre receitas e coisas assim, coisas do interesse feminino, e os homens vão falar sobre assuntos de interesse masculino. E se distingue muito claramente. Não quer dizer que não haverá cumprimentos, cortesia, civilidade, não é? Recíproca. Isso sim existe, mas não de uma maneira indistinta, não é? Indiscriminada como acontece hoje em dia. Então hoje, por exemplo, a pessoa passar 8 horas, no caso na escola, por exemplo, 4 horas, convivendo indistintamente de uma maneira igualitária e recebendo a mesma formação, meninos e meninas. Certo? E essa mistura, ela atrapalha a formação, não contribui. Porque gera uma confusão na mente, essa ideia de igualdade que não existe, na realidade. Gera uma confusão na cabeça das crianças e dos jovens, principalmente, dos adolescentes. E, claro, eles vão lá não para estudar, mas para fazer coisas erradas. E muitas vezes para estragar as suas vidas. Então, isso é um sério problema da educação. E as soluções que o Estado comunista que nós temos hoje oferece são remédios piores do que a própria doença. Por quê? Porque não são iluminados pela razão, pelo bom senso e pela fé. Mas é tudo o contrário. E, no ambiente de trabalho, mais confusão ainda.
No ambiente de trabalho você tem ali 8 horas por dia convivendo com o sexo oposto. Na sua casa, como é normal, matrimônio, surgem dificuldades, não é? A vida é assim, são as tribulações, são os problemas que surgem, grande responsabilidade, né? As crianças, enfim, impõem aos pais muitas preocupações e lá no ambiente de trabalho, né? 8 horas por dia convivendo com o sexo oposto. Né? Como que isso não vai dar origem a ciúmes, a problemas também, não é? Sendo que lá em casa nós temos toda a dureza, né, muitas vezes, né, todas as dificuldades, e lá no trabalho tem uma pessoa tão gentil, tão simpática, não é? Bem arrumada, etc, etc, etc. Então, olhem os escândalos dos adultérios, né? Os adultérios, os divórcios, que nascem desse tipo de promiscuidade. Promiscuidade é uma palavra que vem do adjetivo romano-latino, promiscuous, que quer dizer misturado, não separado e não distinto. Você colocar no mesmo ambiente homens e mulheres, isto leva, inevitavelmente, a esse tipo de coisa. Quem diz isso? Sou eu, uma pessoa, né? Talvez, como você é malicioso, agora eles começam assim, né? O ser humano agora é um anjo. Imagine que isso vai acontecer. Não, isso acontece só com pessoas como você, malicioso. Imagina que isso vai acontecer com a gente. Nós somos profissionais, vamos dizer assim, não é? Estes promíscuos. Vão dizer isso. Mas, olha só, São Bernardo vai dizer, e isto é um santo, uma pessoa pura, uma pessoa mais inocente que nós todos, aqui. Não é? Então, o que vai dizer São Bernardo? São Bernardo vai dizer assim, que é mais fácil ressuscitar um homem, é mais fácil fazer um homem ressuscitar, e é uma pessoa que efetivamente conseguia fazer um homem ressuscitar, fazia muitos milagres, cego ver e coisas assim, né? Ele vai dizer, é mais fácil fazer um homem ressuscitar do que colocando promiscuamente, né, homem e mulher no mesmo lugar, digamos, na mesma cela, no mesmo ambiente, cela aqui quer dizer quarto, certo? No mesmo ambiente, não fornicar. Quer dizer, é mais fácil fazer um homem ressuscitar do que misturando indistintamente homens e mulheres em um ambiente, não haver o pecado da fornicação. E no caso de pessoas casadas, do adultério. Isso dizia um santo, um grande santo. Isso para vocês perceberem que a prudência cristã exige essa separação. E se, infelizmente, o empregador, no ambiente que você está, eu sei que essas perguntas vão surgir, ele não entende isso, infelizmente. Né? E nós já estamos numa sociedade toda desorientada, e a pessoa é educada nesse ambiente todo desorientado e colhe os amargos frutos disso, infelizmente. E só se convertendo que as pessoas mudam de paradigma, de visão, né? Que é o meu caso, o seu caso também, eu sei. Então, o que você vai fazer nessa situação? Meu amigo, nesse caso, o que você tem que fazer? Olhos no chão, evitar uma demasiada proximidade, intimidade com o sexo oposto, certo? Então, isso que tem que ser feito. Olhar para o chão, a mulher alheia ou é de Cristo sendo solteira, ou é do marido dela, certo? Sendo casada. Então você não vai mexer, brincar com fogo, certo? Então, muito cuidado nisso. Não quer dizer que tem que ser um grosso, né? De jeito nenhum. Toda a cortesia, toda a educação com as pessoas do sexo oposto, sempre, não é? Mas sem dar brechas, aberturas a conversas perigosas. Está bem como diz também São Paulo Apóstolo, as más conversas corrompem os bons costumes, certo? E talvez uma conferência dessa aqui, que tem uma causa boa, vamos acabar com a ideologia de gênero, que maravilha, tem até uma freira aqui, 2 freiras, olha só, vamos acabar com a ideologia de gênero, que maravilha, a direita adora fazer isso, a nossa direita canhota, infelizmente, vamos acabar com feminismo, ideologia de gênero, e como é que vai fazer isso? Promiscuidade e igualdade niveladora entre os sexos, infelizmente, ou seja, você propõe como método para resolver o problema, um método condenado pela igreja, coeducação, o fruto da coeducação que é essa promiscuidade, e aí o que vai acontecer?
Nós vamos evitar, sem dúvida, que os sodomitas avancem a sua agenda, mas não vamos evitar adultérios, divórcios, contendas familiares, principalmente uma juventude que acaba se perdendo no meio da formação, lugar que era para a pessoa se encontrar, quer dizer, encontrar uma direção na vida, ali mesmo que ela se perde. Parece que o diabo prepara ali a sua armadilha e conta com tanta ajuda hoje em dia, não é verdade? Então, nós precisamos entender a causa dos problemas, e é isso que eu venho trazer nesse vídeo. Então, eu entendo que o assunto, às vezes, embora seja extremamente atual, talvez não vai chegar a tantas pessoas, e para que chegue até por conta da sua importância, peço que compartilhem, etc., não é? Comentem, mas ainda assim é um tema que não se pode prescindir. E eu, podendo chegar pelo menos a alguns, né, não vou deixar de falar sobre isso aqui. Então é importante, leiam, procurem o conhecimento, certo? Sobre a educação cristã, principalmente os pais de família. A leitura da encíclica Divini Lios Magistri chega a ser um dever, certo? É obrigatória para que nós que buscamos isso, né? Que temos por missão levar os nossos filhos para o céu, então tenhamos os meios adequados. Então, façam isso e na vida concreta tenham essa percepção, que da visão da criação, de como Deus estabeleceu as coisas, deve ter uma aplicação na prática. A partir daí nasce uma aplicação, e a aplicação é que tem que haver distinção e separação entre os sexos, e que se isso não for disposto institucionalmente, pelas pessoas constituídas em autoridade para isso, nós pelo menos devemos nos proteger contra esse mal, certo? O quanto pudermos, orientados pela verdade, transmitida pelos papas de verdade, como o Papa Pio XI, que nos ensinou o caminho a seguir nessa matéria, está bem? Então é isso, muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima, tchau, tchau.